gente! Sejam todos bem-vindos ao episódio de hoje. Me chamo Sandriele, sou psicóloga. Espero que esteja tudo bem com vocês aí do outro lado da telinha, na medida do possível. Mas se não estiver tudo bem, em algum momento a gente vai falar sobre isso, não é mesmo, Bruna? Isso mesmo, Sandriele. Eu me chamo Bruna Daiane, sou psicóloga. Estamos iniciando o terceiro episódio do nosso podcast com o tema Setembro Amarelo. Nós temos uma convidada com um currículo muito especial que a Sandriele vai falar um pouco mais sobre ela. Exatamente, Bruna. Eu tenho a honra de falar sobre essa convidada, porque a gente desenvolve um trabalho juntas, né? Então eu aprendo diariamente com ela. Ela é muito carismática, inteligente, ela é extremamente organizada. Nossa! Tem uma frase que ela gosta muito de falar, que eu até vou definir ela com essa frase. Qual? Ela é um bom ser humano. Por isso que ela é uma excelente profissional. Nossa! Ela é assistente social, ela tem especialização em serviço social na área sócio-jurídica e atualmente, né, ela está trabalhando na Defensoria Pública do Estado do Amazonas, aqui no município de Manacapuru, no Polo Rio Negro e Solimões. Ela também, Bruna, já foi ex-coordenadora do CAPS Massaroca. Olha só que mulher maravilhosa, né? Então temos muito o que aprender com ela, né, hoje, nesse episódio que vai estar muito especial. E quem é essa mulher maravilhosa? Luana Lima! Seja bem-vinda, viu? Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês. Ai, nós estamos muito felizes, Luana, por você ter aceito o nosso convite. Muito obrigada. Gente, pra quem não sabe, a Luana trabalha com a Sandriele. Então, a honra é minha, né, em compartilhar esse conhecimento que a Sandriele me passou, que você é uma pessoa realmente incrível. Então, estou disposta e estou querendo conhecer muito sobre a sua vida. Inclusive, a gente vai iniciar por isso aí, tá bom? Por você, porque eu estou igual telespectador, querendo saber, tá? Então, vamos lá. Fala um pouco mais sobre você, sobre a sua particularidade, quem é você, né? Até chegar realmente nessa sua formação, nas formações. Então, eu me chamo Luana, sou assistente social de formação, mas como a Bruna falou, antes de eu ser assistente social, eu sou um ser humano, né? E aí, antes de eu escolher o serviço social, eu pensava em ser professora. Olha. Inclusive, eu sempre digo que eu tenho uma personalidade muito forte. E, assim, um instinto, sabe, de liderança. Sim, Então, desde pequena, eu pegava as criancinhas da rua, lá de casa, e dava aula para as crianças. Então, eu tinha aquilo na minha cabeça que eu ia ser professora. O contato com o outro estava desde sempre. Sempre. E o cuidado também. De sempre estar olhando para as crianças, né? Que são... Eu cresci no meio de um ambiente bem vulnerável. Onde as crianças estavam ali numa situação de vulnerabilidade. E eu sempre tive esse perfil, assim, de ensiná-las. Então, eu achava que eu ia ser professora. Até que eu me formei no ensino médio e decidi fazer serviço social. Até então, eu não sabia o que eu ia ser. Se realmente eu seguiria a profissão. Porque uma vez você iniciar a faculdade, não significa que você vai ser aquele profissional. Isso mesmo. E aí, quando eu estava ali no terceiro período para o quarto, quando a gente entende realmente o que é a profissão, começa a entender, eu me identifiquei com a área jurídica. E aí pensei em fazer a minha especialização desde a graduação, dentro dessa área. Né? E aí, foi legal, em 2015, aliás, em 2016. Mas antes da colação de grau, eu tive uma experiência de estágio, tanto no hospital de Manacapuru, quanto na Defensoria Pública. Por isso, a minha especialização é na área sócio-jurídica, porque eu me apaixonei pela área jurídica. Então, trabalhei lá 2 anos como estagiária, depois mais 1 ano como servidora, até ingressar realmente na área da saúde. E aí eu trabalhei dentro da Secretaria Municipal de Saúde, na Policlínica do município. Também tive um trabalho recente, que eu contei até para a Sandriele, não recente, né? Contei para a Sandriele recentemente, que foi também dentro do Departamento de Resíduos Sólidos do município, que foram com os catadores de lixo. Olha que legal. Foi uma experiência curta, mas também muito enriquecedora. E aí, além dessas áreas, depois que eu fui trabalhar dentro da Secretaria de Saúde, eu tive a oportunidade de trabalhar no CAPS Massaroca, na área de saúde mental. Isso. E é justamente
isso que nos trouxe, né, até aqui. Porque, que nem eu já falei, a Sandrelli conhecia, já conhece você. Então, quando ela me passou, olha, ela tem uma experiência aí no CAPS, eu disse, opa, vamos trazer. Saúde mental, a gente Tem conversa saúde muito sobre mental saúde aí. mental. Então, a gente quer saber também um pouco mais sobre essa experiência. Como que foi nesse processo do CAPS? Então, a experiência de CAPS, ela foi muito, a princípio, assustadora. Por quê? Porque a mudança, ela traz medo. Com certeza. Traz insegurança, porque é um ambiente totalmente novo, eu estava recém-formada. E aí, quando falaram CAPS, o que as pessoas atrelam? A loucura, associam, né? A loucura propriamente dita. E como eu ainda não tinha experiência, eu pensei, como que eu vou atuar com esse público? Então, assim, é algo que as pessoas pensam, e você também, por não ter experiência e conhecimento lá dentro, você também pensou assim. Exatamente. Entendi. E quando eu cheguei, dentro do CAPS, para conhecer a realidade, para conhecer aquele público, eu me apaixonei. Se encontrou. Me apaixonei. A saúde mental, ela é apaixonante. Sim. Não é fácil trabalhar dentro dessa área, mas ela é apaixonante. Principalmente porque você está lidando com as vulnerabilidades ali mais extremas do ser humano, que é a ferida que ninguém vê. É a doença que ninguém vê. Isso mesmo, né? Recentemente também eu vi até um vídeo acho que foi uma psicóloga também, uma psiquiatra falando, né, dessa questão, porque foi o nosso dia, mês passado, né, teve a nossa data, e ela estava falando justamente sobre isso, sobre a questão de que as pessoas acham que cuidar da saúde mental das outras pessoas é muito fácil, né? Nós somos um profissional, assim, muitas vezes descredibilizado por conta justamente disso, por parecer ser uma profissão muito fácil, é só escutar, só ouvir. Mas ela frisou justamente isso, o quanto é difícil você curar algo que não dá para ver. Né? O quanto é difícil a gente trabalhar com algo que as pessoas colocam dentro delas, né? Com coisas que estão postas ali. Então, o trabalho da gente é um dos trabalhos mais difíceis que se tem, que é curar. Curar é difícil. Né? E curar algo que não se vê, como você colocou, é mais difícil ainda. Então, isso é muito importante. É muito interessante quando você traz essa fala sobre a questão da saúde mental no CAPS, né? Então, assim, algo também que eu quero que você até coloque para o nosso público hoje, a gente está passando aí por um mês, né? Celebrado, o Setembro Amarelo. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa campanha. Exatamente. Hoje, inclusive, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Né? Hoje é o dia 10 de setembro, que traz aí pra gente a reflexão sobre essa campanha. Não sei se vocês sabem, mas a gente vai compartilhar esse conhecimento aqui juntas, né? Isso. Porque muitas pessoas não entendem o que é uma campanha. Não é só o Setembro Amarelo, é uma campanha. Né? Então, assim, ela é mundial, ela não acontece só aqui em Manacapuru, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E ela surgiu nos Estados Unidos em 1994. Olha só o tempo, tem o quê? 29 anos mais ou menos, né? E foi através de um adolescente de 17 anos, ele se chamava Mike. Inclusive, vocês podem pesquisar sobre a história dele. E ele gostava muito do carro dele, que era amarelo. Isso. E aí, quando ele cometeu o suicídio, os pais, transtornados com aquela situação, eles decidiram fazer algo para salvar outras vidas. E o que eles fizeram? Como o carro dele, o amarelo, é uma cor chamativa e era o que ele mais gostava, eles decidiram colocar vários panfletozinhos durante o velório com a frase: por favor, não faça isso. Por favor, peça ajuda. E daí, a partir disso, foram 500 mensagens no dia. E a partir disso, expandiu mundialmente. E várias vidas foram salvas através de um pequeno ato. Então, por isso, quando o Brasil tomou essa campanha para cá, foi através do Centro de Valorização à Vida, que também é um outro órgão que atua diretamente na campanha do suicídio, de prevenção ao suicídio.
Por isso que falar é a melhor solução. Isso mesmo. Quando você coloca assim a prevenção, porque é uma campanha de prevenção. As pessoas têm muito receio, às vezes, até de falar sobre a campanha, né? Que elas tem pessoas que a gente tem até que falar aqui sobre, que a gente tem que acabar com esse olhar de que às vezes a campanha pode aumentar, né? O índice. Não, a campanha ela é feita para outra questão, justamente por esse olhar, né? Para prevenir, né? Isso, para prevenir, para a gente falar sobre e as pessoas terem um local de acesso, né, aos profissionais, saber que existe alguém para lhe acolher e tudo mais, né? Porque é um tema que assusta, assim, né? Suicídio. Uhum. É uma palavra muito É forte. uma palavra muito forte, mas que é muito necessária, Isso né? mesmo. Esse diálogo sobre o suicídio. Inclusive, Luana, fala um pouquinho, assim, sobre os índices, né? Hoje, assim, do suicídio no Brasil, no mundo. Sim. Recentemente, a segunda Organização Mundial de Saúde, em 2019, ela estimou que foram mais de 700 mil casos registrados. Fora aqueles que não foram notificados. Uhum. Ou seja, eles estimam que pode ter chegado até 1 milhão. Então, é um número extremamente alto. Isso, né? demais. E no Brasil, são estimados 14 mil casos por ano. Né? Ou seja, em média, é em torno de 38 pessoas que cometem suicídio por dia. Sem contar que a campanha ela traz também pra gente a estatística de que a cada 40 segundos uma pessoa tenta contra a própria vida. Aliás, comete suicídio e em torno de 4 atentam contra a própria vida. Por segundo. Então, é um número muito alarmante. Por isso, é uma questão de saúde pública. Por isso, a importância de falar sobre o suicídio. Né? Ninguém está falando aqui sobre as formas de cometer. Isso é muito sobre as formas de prevenir. Exatamente. Para entender como surgiu, como que acontece, como que chegou até a gente e de que forma, no decorrer dessa conversa, a gente vai estar podendo dar essas sugestões de prevenção. E o suicídio, Luana, ele é multifatorial. Né? Então, questões relacionadas à cultura, ao ambiente, né? Ao físico. Então, é muito importante a gente falar sobre esses fatores de risco. Né? E assim, Luana, como é que você vê, né, a questão do suicídio, esses fatores de risco, para compartilhar com a gente? Então, todo ano, assim como a campanha do Janeiro Branco, por exemplo, traz um tema, esse ano do Janeiro Branco, por exemplo, foi equilíbrio. Da campanha do Setembro Amarelo se precisar, peça ajuda. Por quê? Porque a maioria das pessoas que está com ideação, um pensamento suicida, ela não vai falar. Dificilmente você vai encontrar alguém que vai falar que quer tentar algo contra si. Mas você vai ver alguns sinais. Se você prestar aquela atenção questão sobre de não falar verbalmente, né? Mas o corpo fala, né? Alguns certos comportamentos falam. Então é nisso que você está trazendo. Exatamente. Alguns, como a Sandrelli colocou, alguns fatores de risco para tentar o suicídio. Por exemplo, dentro da experiência profissional que eu tive, dentro do CAPES, a maioria dos relatos, claro, respeitando o sigilo profissional, mas trazendo algumas falas de pessoas que pensavam ou tentaram algo, era o quê? Se eu falar, não vão me entender. Por que eu vou falar se vão me julgar? Essa falta de compreensão, né? Sobre. Por que o julgamento? Porque não tem conhecimento sobre a questão. Por isso a importância de trazer esse assunto para a comunidade. Né? Para todas as pessoas que assistiram, os pais, os filhos, irmãos, entenderem alguns comportamentos que às vezes passam desapercebido. Como, por exemplo, a dificuldade de dormir. Isso. Mostra ali que a tua saúde mental está fragilizada por alguma questão. Tanto que eu ouvi várias vezes durante essa minha experiência que a medicação, por exemplo, para dormir, ela só é para não deixar você sem dormir. Mas ela não resolve o problema. Sim. Porque a ausência de sono é um fator emocional. Sim. Tem algo além do que aquilo ali, né? Exatamente. Parece ser simples, mas é algo que vai mexer diretamente com a tua saúde mental. O que mais que pode se tornar um fator de risco?
a desesperança, achar que a sua vida não tem mais Perspectiva, sentido, né? perspectiva. Ah, você via ali a pessoa acordar disposta para trabalhar, para cuidar da casa, para cuidar dos filhos. E com o tempo você começa a perceber que ela não quer sair de casa, não Começa tem a se vontade de isolar, tomar né? banho, que é uma coisa O autocuidado, né? Vai se do auto, deixando. exatamente. Então, são alguns sinais simples que no cotidiano passa despercebido. Uhum. Mas se você olhar com atenção, isso pode ser um sinal de risco. Uhum. Que aquela pessoa pode estar apresentando um sinal depressivo. Isso mesmo. E pode estar exatamente dentro da sua casa e você não percebe, E não né? percebe. Porque se você parar para analisar o índice que a gente tem hoje, os números que você trouxe, a gente tem que parar também em casa e pensar, talvez esteja dentro do meu lar e eu não esteja percebendo. Porque não é possível que esse número tão grande esteja tão distante da gente. Né? Então é algo que a gente tem que parar e olhar realmente para justamente o que você está falando. Essa questão de entender o outro que às vezes convive com a gente, tinha uma rotina, tinha uma forma de viver, e ele começou a apresentar comportamentos que às vezes a gente não para perceber que ele está se deixando de lado. Né? E a gente está ali convivendo no dia a dia, na rotina, e não para olhar para esse membro do nosso familiar que está ali no nosso ciclo, né? E é justamente essa importância que a gente quer trazer. Olhar, às vezes, realmente ali dentro do teu ciclo. E ver que esse número pode estar ali. Olha só como as nossas relações, elas são primordiais na nossa vida, né? Até comentei em algum dos nossos episódios sobre essa questão, né? Do quanto que nossas relações têm um poder para nos curar e também para nos adoecer, né? E a Luana falou algo interessante que foi em relação a pessoa quando está com essa questão, né, de pensamento suicida, de pensar por que eu vou falar com alguém da minha casa porque a minha mãe fala que é frescura, né, meu pai, enfim, talvez não compreende, é falta de Deus, né, vai Isso. procurar Deus para tua vida, não compreende a dor, né, que aquele adolescente talvez esteja passando, né, e é um dos fatores de risco quando esses vínculos são fragilizados, né? Quando a pessoa ela se isola mesmo, ela não tem contato com essas pessoas. Então é muito importante, né, Luana, ter esse olhar atento. Inclusive, um dos maiores índices de suicídio é entre jovens. E não só entre jovens. Eu sei que eu vou falar um pouco pesado, e muitas pessoas não saibam, mas crianças também tentam. Isso. Você olha a infância como algo puro. Mas se você olhar, parar para estudar, parar para pesquisar, você vai ver que crianças também. E não só crianças, mas idosos também. Isso é muito importante, o idoso. O idoso porque ele já está numa fase da vida e que muitas vezes ele mora sozinho, ou então ele tá só ele e o companheiro, às vezes ele perde esse companheiro que era da vida ali, né? Ele vai ter que se ver numa casa onde não tem muitas coisas que ele possa fazer, ele não tem mais também a saúde física para fazer aquilo à disposição e tudo. E também ver a questão que o lar já está ficando vazio, né? Os filhos já criaram uma rotina diferente, já tem sua própria família, e às vezes aquele companheiro se vai. Então aí a gente fala dessa questão do idoso, né? Que as pessoas têm que olhar também para o idoso, para a saúde mental desse idoso. Como que tá? Às vezes ele fica sozinho, né? Dias, meses, a família não vai, nenhum parente vai. E ele sente a necessidade, assim como qualquer outra pessoa, de conversar, de ter um afeto, de ter uma atenção. De receber uma ligação. É até interessante, a Luana falou também sobre o CVV, né, Luana? Sim. Daqui a pouco você vai até comentar sobre isso, né? Qual é o número de telefone que a pessoa possa ter acesso. Essa questão que vocês estavam falando, em questão do idoso, né? A questão ali da falta de um afeto, de alguém para compartilhar. Teve até uma profissional que trabalha no CVV, assim, voluntariamente, né? E ela tinha comentado sobre isso em alguma das palestras que eu cheguei a ouvir, não estou muito lembrada, mas ela recebia diariamente a ligação de uma senhorinha idosa, apenas para compartilhar sobre a vida, porque ela se sentia muito sozinha. O dia a dia, né, dela. Então, o CVV, né, muitas pessoas ligam ali quando estão em crises suicidas, né, pensamentos suicidas,
é alguma questão emocional, mas e também tem essa questão de eu só quero Um conversar. afeto, né? Eu quero uma Alguém. atenção. Isso mesmo. Já que você tocou no CVV, pode até falar já sobre o CVV pra gente, para as pessoas. Certo. Então, o Centro de Valorização à Vida, ele está disponível para a gente 24 horas. Por exemplo, já que a gente falou sobre isso, é importante falar que para prevenir precisa ter o cuidado. Isso. Por isso que nós estamos falando sobre isso. De que forma a gente vai prevenir? O Centro de Valorização à Vida é um meio. Mas existe também os meios locais. Por exemplo, identifiquei, né, em mim que eu tô passando por um momento aí que eu não consigo superar Sozinha. aquela dor emocional sozinha. O sofrimento está muito intenso. Eu reconheço que eu preciso de ajuda. Ou eu identifiquei em alguém que eu preciso ajudar, oferecer ajuda. E às vezes a pessoa não pede. Então, se você perceber, oferecer ajuda também é uma forma Isso mesmo. de chegar a essa pessoa e conseguir salvar essa vida. Então, quais são os meios locais? Dentro do município de Manacapuru, tem uma rede de saúde mental, que muitas pessoas podem desconhecer. Quem é essa rede? Ela é a UBS, mais próxima da sua casa. Ela é os Centros de Atenção Psicossocial, que o município ele tem a rede mais completa do estado do Amazonas. Não sei se vocês têm conhecimento, mas o município de Manacapuru é o município que tem a rede de saúde mental mais completa. A gente dispõe de CAPS AD, para tratamento de álcool e outras drogas, que também é um dos fatores de risco maior para o suicídio, são pessoas que fazem uso abusivo de álcool e drogas. O CAPS Massaroca, que foi onde eu atuei durante 4 anos, e é o CAPS para transtorno mental. E o CAPS Massaroca, ele atende o público de pessoas com ansiedade grave, depressão grave, transtorno de borderline, entre outros, né? Que podem levar ao extremo para o suicídio se não for tratado, se não for bem cuidado com uma rede ali, uma equipe multiprofissional, porque não requer só uma avaliação psiquiátrica, mas também requer uma avaliação psicológica, de arte-terapia. E todo um acompanhamento. E todo um acompanhamento. Que não só aquela ajuda, aquela conversa vá resolver. Às vezes ajuda ali no momento, mas requer um cuidado mais prolongado. Não vai tratar o problema na essência, né? Porque se até Exatamente. para um profissional, como a gente estava comentando mais no início, né? Se até para um profissional é difícil manejar uma crise suicida, né? Eu já atendi vários casos, infelizmente, de pessoas que chegaram, né? Quando a gente, como psicóloga, chega muitas demandas em relação, né? Acho que uma das principais pra gente, assim, não sei se pra ti, Bruna, é ansiedade, né? Depressão e ideação suicida. Isso mesmo, né? Teve até uma época que eu e a Sandrelli atendemos aqui na clínica e a gente se dividia, né? Ela ficava com algumas demandas e eu ficava com outras, porque às vezes fica muito sobrecarregado, só para uma ficar com esses tipos de demanda, né? Então, assim, querendo ou não, existe uma procura sobre e a gente também tem que se dividir. Então, quando ela traz essa questão da sobrecarga no profissional, tem que ser um tratamento multidisciplinar, né? Multiprofissional. Isso, para dividir exatamente como você falou, a importância de cada um nesse tratamento, né? Nesse processo. Exatamente. E uma coisa que é importante a gente ressaltar sobre esse cuidado de prevenção realmente do suicídio. Eu vou dar um exemplo que aconteceu recente no meu ambiente de trabalho. Já não é mais dentro da saúde mental, eu sempre comento com a Sandriele. Saúde mental é sobre tudo. Isso. E está em tudo. E está em tudo. É isso mesmo. E recentemente, uma estagiária da defensoria identificou um quadro depressivo de uma das nossas assistidas, reservando aqui, né, claro, o sigilo profissional, mas ela conseguiu identificar. E nós fomos até ela, realizando uma visita, e nós identificamos sinais e sintomas de depressão profunda. E a partir daquele momento, ela conseguiu relatar pra gente, com o acolhimento que foi feito, a ideação e planejamento, além de tentativas.
Então, foram fatores altíssimos de risco que nós identificamos. E a partir dali, de um atendimento que não era dentro da saúde mental, especificamente dentro da rede, mas foi observado, e através daquela observação da empatia daquela profissional, conseguimos salvar uma vida. Essa é a importância também, voltando já naquilo que a gente frisou, a importância de você também que está assistindo e é um profissional de outras áreas, né? De você também saber sobre o assunto. O quanto é importante a gente falar sobre essa campanha para você também ficar em alerta a esses sintomas. Exatamente. Porque às vezes você pode trabalhar numa área que você pensa assim, mas nem passa saúde mental por aqui. Mas passa, porque passa ser humano. Onde passa um ser humano, passa uma saúde mental. Né? Então é isso que a gente tem que prestar atenção. Em todos os ambientes está. Então se você é um profissional que trabalha em qualquer outra área, você tem que estar atento aos sinais, porque às vezes você pode ser esse profissional que alerta, que observa, que encontra um profissional para dizer, olha, eu não sei manejar, mas você que sabe, está acontecendo isso, isso e isso, vai lá e ajuda. Essa é a importância da campanha também. Exatamente. Né? Falando sobre isso, eu também trago aqui, porque eu sei que vai ter uma visibilidade muito grande desse podcast, e aí, por exemplo, a questão do cuidado da saúde mental dos profissionais. Ele também é um ser humano. Ele também tem família, ele é um irmão, ele é um filho. E além de ele oferecer esse cuidado em saúde mental ou qualquer outro tipo de serviço que ele preste à comunidade, ele precisa ser cuidado. Porque, olha só, se for parar para dar uma analisada nos profissionais que cometem ou tentam suicídio, dentro da saúde tem vários que tentam. Dentro do campo jurídico tem vários que tentam. Então, é um meio de alertar também aos profissionais para se cuidar. Porque a gente cuida do outro, mas é a gente tem cuidado da gente. Isso. Essa preocupação também de olhar para si, né? Do profissional, que nem o outro podcast, o outro episódio que a gente teve aqui, a gente teve uma fala bem posta, né? Exatamente que se você é um profissional que está com alguma doença, né, o seu trabalho vai ser doente também. Tudo que você vai exercer vai estar doente. Onde você vai passar, você vai adoecer. Então não adianta você querer curar e trabalhar achando que está em prol do outro, quando na verdade você também está adoecido. Então a gente tem que olhar para si e ter esse autocuidado, né? Olhar, verificar onde que a gente pode ter esse cuidado, não somente com a saúde mental também, né? Que é muito importante que você olhe pela sua saúde mental, mas em todo o contexto, às vezes a gente vai se colocando, né? Para depois, né? Depois a gente cuida, depois a gente vê, depois e aí, a gente olha. O que acontece? O nosso corpo vai reagir. É isso mesmo. O nosso corpo vai reagir. Com o quê? Taquicardia, coração acelerado, ao ponto de você achar que não vai conseguir mais respirar. A insônia, dor de cabeça, dor muscular. E aí, às vezes, é só a falta do cuidado da tua saúde mental. Inclusive, a gente pode trazer agora a questão da prevenção dentro desses fatores de risco. O que a gente pode fazer para melhorar a nossa saúde mental? Além de procurar esses profissionais que a gente citou aqui, né, de dentro do CAPS, por exemplo, porque o profissional especialista é o psiquiatra. Inclusive, até antes de trazer essa questão do que a gente pode fazer para melhorar, é até importante a gente quebrar esse tabu que psiquiatra trata a loucura. Isso, é muito importante a gente falar sobre isso. Porque eu ouvi muitos relatos de pessoas assim, eu não sou doida pra vir aqui. É o que a gente mais escuta, eu tô né? ficando doida, porque eu tô aqui, eu tô ficando doida. Então as pessoas pensam que a psiquiatria, ela tá associada à loucura. E não é assim que funciona. Isso mesmo. Dentro da reforma psiquiátrica, inclusive, os pacientes de transtornos mais graves, ela trouxe uma outra visão para reinserir essas pessoas na sociedade. Humanizar, né? Exatamente. Então, já foi quebrando. Só que isso tem que ser feito na prática. Isso. E às vezes não acontece. E aí os profissionais que têm que ter esse olhar, né? Então... De não replicar também essa fala, né? Exatamente. Então, é tão importante cuidar da nossa saúde mental com profissionais de psiquiatria como cuidar do coração com o cardiologista.
Isso mesmo. Cuidar da vista com um oftalmologista. Então, assim, cada profissional cuida da sua área, né? Então, além desse cuidado em saúde mental com os profissionais adequados, é importante a gente citar que a gente precisa olhar para o nosso lado, para o nosso momento de lazer, né, do nosso ciclo de amizade, da nossa rede familiar, né, valorizar esses pequenos momentos que fazem bem para a nossa saúde mental. Que é o estar aqui e agora, né? Porque às vezes você realmente está participando de um encontro em família, de uma reunião, de alguma coisa legal ali, e você não está ali. Só está o seu corpo, né? Então, assim, trazer a mente mesmo para viver aquele momento, né? Deixar as coisas de lado, saber viver. Eu sempre tenho, às vezes, eu tenho uns pacientes que falam que não sabem viver o final de semana, né? Porque eles vivem a semana no final de semana. Então, você está vivendo a segunda no sábado, você está vivendo a terça no domingo. Então, você está acelerando a sua vida. Você não está parando para viver aquele momento. Vivendo sempre no automático. Isso, né? E não, a gente tem que saber viver o agora. Não, agora eu vou dar atenção para isso. Agora eu vou viver este lazer. E você tem que se permitir aquilo dali. As coisas vão acontecer na hora que tem que acontecer. Então, na hora do trabalho, eu vou resolver isso. Né? Então, isso é uma questão de cuidado realmente da saúde mental. A gente tem que sempre frisar aqui que esse é um cuidado do estar aqui e agora. E Luana, assim, né? O teu trabalho é extremamente valioso, né? O trabalho da ciência social, da psicologia. E prevenir suicídio é isso, é exigir políticas públicas, é combater desigualdades sociais, é garantir direitos sociais. E que bom que o serviço social ganhou uma profissional assim como você, né? E compartilha um pouquinho assim com a gente, como você falou de um dos casos, né? Na Defensoria Pública, agora há pouco. Mas eu gostaria assim de te ouvir em relação a um caso que foi muito marcante para ti, sabe? Nessa questão de saúde mental, ou até mesmo na Defensoria Pública. Se você Teve puder um que compartilhar, marcou? né? Então, em relação à CAPS, eu considero que foi tudo muito marcante. Porque foi muito especial, realmente, a minha experiência dentro dessa área. Porque, como eu falei, é apaixonante. É apaixonante, realmente. Mas se tratando dessa vulnerabilidade emocional que as pessoas apresentam dentro desse âmbito do suicídio e da prevenção, teve um caso específico logo que eu cheguei, tanto que eu nunca esqueci. Não, ficou marcado mesmo. Ficou marcado. Que eu ouvi da pessoa, da paciente, que as vozes estavam ali a todo momento falando para ela tentar. E dizia as formas que ela deveria tentar. Inclusive, falando das vozes, por isso a importância desse cuidado, dessa avaliação psiquiátrica. Porque algumas coisas não são só os pensamentos, mas existem alguns fatores que podem levar ao suicídio. Então, quando ela falou para mim aquilo, que era meu primeiro contato praticamente com essa questão do suicídio, eu fiquei um pouco assustada. Mas o que ela falou? Eu só não tentei porque eu leio a minha Bíblia. Eu conheço a palavra de Deus. Então ela usou a fé como base para prevenir, para salvar a vida dela. É muito interessante porque está muito associado. Como a Sandriele, o padre, trouxe no primeiro episódio. Olha, a Luana assistiu Assisti. o primeiro episódio. Totalmente, acompanhando todos. Não tem como não correlacionar o teu espírito dentro ali da tua área. Tudo tá atrelado, Tudo né? tá atrelado, exatamente. E uma coisa leva a outra. Com certeza. Então, não só ela, mas outras milhares de pessoas que eu conheci que também se fundamentam na fé, na esperança de que vai passar, que vai melhorar. Que com não só ali as orações, a ida à igreja, um culto, a missa, mas também fazer o tratamento. Com certeza. Isso mesmo. E é muito importante trazer essa questão porque eu acredito que Deus capacita os profissionais para cuidar das pessoas. Deus cuida da gente através dos profissionais.
E não só que é uma frescura, que é uma falta de Deus, né? E eu acho que Há provas científicas que a depressão, Isso por exemplo, mesmo. é uma doença, é comprovado. E eu acho que isso que a gente tem que ter. Não colocar os dois diferentes, ou então de frente a frente, né? A saúde mental e a religião, essas coisas. Não, acho que os dois andam juntos e tem que andar juntos, né? Se você você não tem que colocar que a pessoa que vai cometer o suicídio é uma falta de Deus. Não, essa dali é um apoio que ela tem que ter junto com o profissional e não colocar como um embate ou algo que ele não tenha. Porque a pessoa, não é porque ela está passando por um quadro de suicídio que ela deixou de ter a fé dela. Que ela deixou. Isso é uma doença, gente. Você tem que entender, as pessoas têm que entender isso. Isso é sim uma doença, como você colocou. Exatamente. E você aí que está nos assistindo, que talvez, né, tenha alguma crença, é religioso, cristão, não despreze a ajuda De um de profissionais, né, psicólogos, psiquiatras. Hoje, que bom que as igrejas estão abraçando mais essa causa, né? Mas Realmente eu ainda, a gente vê. a gente vê, mas ainda tem algumas coisinhas acontecendo, porque eu tenho que buscar Deus para minha vida. Sim, você tem que buscar Deus para sua vida, se isso faz sentido para você, né? Mas existe profissionais aqui na Terra que vão cuidar de você, né? Também veja isso como Deus cuidando de você através de profissionais. Né? Então isso é muito importante. Existe até um índice assim, muito grande de pastores que cometeram Exatamente. suicídio. Isso, né? Só pra gente ver como que não tá diferente, né? Não tá um de um lado e outro do outro. É uma fala muito importante, porque às vezes a gente tem a percepção que só o outro pode adoecer. Isso mesmo. Mas nós não estamos ilesos de não adoecer. Porque a gente é um ser humano, a gente também tem as emoções, a gente precisa ter o nosso cuidado. Se a gente não se cuida, a gente vai adoecer. A gente vai adoecer. A doença tá ali, né? Vamos supor assim, disponível a todo mundo. Né? Todo mundo está suscetível a ter qualquer tipo de doença, né? Então, essa questão de humanizar isso é muito importante a gente falar. Porque as pessoas têm muito com a nossa área, né, da saúde mental. Porque quando você vai num cardiologista ou algo do tipo, você não questiona uma doença do coração e diz que é porque a pessoa não tem Deus, né? Porque ela não tem religião. Então, a gente não tem que atrelar a essa questão para nossa área também. Tem que ser humanizado, tem que tratar realmente como doença e como tratamento a questão psicológica. Exatamente. É importante até a gente falar aqui a questão da prevenção. Por exemplo, a cada 10 casos, 9 podem ser prevenidos. E geralmente, praticamente 100%, segundo a pesquisa. Todos estão associados a um tipo de transtorno mental. Talvez não identificado. E possivelmente sem nenhum tratamento. E possivelmente sem nenhum tratamento. E se diz que 9 podem ser prevenidos, é porque tem uma solução. Tem um tratamento. A gente só precisa saber qual é o caminho a seguir. E o importante de humanizar é justamente isso, porque a gente humanizando, as pessoas que estão passando por um quadro, né, elas têm mais facilidade para dizer assim, eu vou puxar porque ninguém vai criar algo do tipo contra eu estar em tratamento, entende? Então eu vou conseguir ir com mais facilidade ao psicólogo. Então, a gente humanizando, deixando as coisas mais claras e humanas, a pessoa que está passando por algo e necessitando desse tratamento, ela vai ter mais facilidade de nos buscar. Né? Então, assim, Luana, nós falamos de todo o contexto do Setembro Amarelo, mas o que você faz para cuidar da sua saúde mental? Então, é algo que eu sempre comento com a Sandriele, né? Sobre isso. Eu gosto muito, muito de dançar. Olha que legal. Adoro dançar. Isso, nossa, desde a minha adolescência. Então, pra mim, é uma terapia alternativa. Com certeza. Pra mim é uma terapia alternativa. Porém, não isenta a importância de um acompanhamento psicológico. E eu confesso pra vocês que eu fui resistente ao tratamento. Porque você vai falar das suas vulnerabilidades. E não é fácil a gente falar sobre isso. Não é fácil. E é importante você falar sobre isso. Demais. Então, fui resistente do início, mas depois que eu comecei a fazer
a terapia, eu vi o quanto é importante a gente se conhecer e saber o que, que a gente pode tratar, o que, que a gente pode se curar, como você falou no início. A gente está aqui para curar. E não é fácil levar a cura para as pessoas. Então, além de tratamento psicológico, acompanhamento, porque a gente tem uma vida corrida, de estresse, e lidar com os fatores estressantes não é fácil. E se a gente não cuidar, a gente adoece. Por quê? Principalmente tratando da área que você trabalha. Não diminuindo outras áreas, porque cada um conhece a sua luta. Mas lidar com situações extremas de vulnerabilidade, onde você tem limites para atuar, não é fácil você separar isso. Eu sempre costumo dizer também que não tem como eu sair de casa e deixar a Luana lá e somente assistente social do trabalho. Daí a Luana que é filha, a Luana que é irmã. Então a gente acaba levando algumas preocupações, ou vice-versa. Então o cuidado através da psicoterapia, com as terapias alternativas, também é muito importante. Por exemplo, existem muitas pessoas que estão tomando medicações para dormir. Mas existem outros meios, por exemplo, a aromaterapia. É um meio de cuidar da sua saúde mental. São óleos naturais que você pode estar usando para o bem da sua saúde mental, para você ter um sono de qualidade, para aumentar a sua imunidade, que também serve como uma terapia alternativa e de forma natural. Então, assim, você se encontrou, eu vejo que a terapia te ajudou muito, né? Você já tem um encontro aí do seu autocuidado. E para o nosso telespectador, né? Para o nosso ouvinte ali, para quem está assistindo. Uma dica? Isso, uma dica, né? A gente tem que deixar sua dica. Então, eu sempre costumo dizer para as pessoas que a gente precisa fazer o que a gente gosta. Verdade. O que nos dá prazer. Eu, por exemplo, eu gosto de dançar. Então, a minha terapia alternativa, a minha dica é faça o que você gosta. Se você gosta de caminhar, saia para caminhar. Se você gosta de correr, que eu vejo muitas pessoas na estrada postando, então correndo, porque às vezes é uma terapia para aquela pessoa. É onde ela extravasa o estresse, a frustração e consegue trazer um alívio para o dia que ela teve estressante. Então procure fazer o que você gosta. Às vezes é algo tão simples, é assistir um filme com a tua mãe, com teus irmãos, com teu esposo, sabe? É ali um banho rapidinho na estrada e conseguir tirar um momento para você respirar um ar mais puro, sabe? Só faça, né? Só faça. Só faça, se escolha, né? Exatamente. E você que está aí, né, nos ouvindo, a maior ajuda que você pode dar a uma pessoa com pensamento suicida é acolher a dor dessa pessoa sem julgamento, né? Ouvir essa pessoa, estar do lado, compartilhar uma música, talvez, não fazer muitos questionamentos, né? Isso Em relação a isso. Muitas das vezes a pessoa só quer você ali do lado, só quer um abraço. Né? E você que é pai, mãe, que está nos assistindo, né? Observe o seu filho, né? Alguma mudança de comportamento, isolamento, né? É muito importante você validar as emoções, os sentimentos do seu filho, né? E ter essa relação saudável, né? Na medida do possível, né? Se você puder procurar um acompanhamento psicológico, é muito importante esse acompanhamento adequado, especializado, né? Ah, Sandriele, mas eu não tenho condições, né? Muitas pessoas, ainda bem que hoje a psicologia, né, está muito acessível às pessoas, né? Nós temos vários equipamentos aí sociais, pessoas desenvolvendo projetos em relação à psicoterapia, né? A questão que a Luana já falou, os acessos que você pode ter na sua cidade, no seu município, as UBS, CAPS, enfim. Existe muito acompanhamentos online também, Exatamente. né? Eu vou até deixar aqui, já no final do vídeo, eu vou deixar os contatos. Exatamente. Tá? Os contatos. Então, você que está assistindo aí no final, eu vou deixar os endereços, os contatos, para você que precisa ligar, que precisa conversar com alguém, você entra em contato, né? Porque aí você vai ter um acolhimento, tá bom? Então já fica de ajuda, né? Também para sua saúde mental. Perfeito, gente. Muito obrigada por terem nos assistido até aqui. Espero que a gente tenha ajudado vocês, pelo menos um pouco, né, em relação
a essas questões emocionais. E é isso, muito obrigada, Só Luana. um pontinho, só um pontinho, tá? A gente esqueceu nos 2 últimos episódios, e nesse a gente não vai esquecer. Gente, tem que se inscrever no nosso canal. Porque as pessoas assistem, elas curtem, mas não se inscrevem. Tem que se inscrever no nosso canal, tá bom? Completo. Isso, tem que fazer todo o perfil todo completo. Aqui embaixo a gente vai deixar o perfil da Luana também, você acompanhar lá o nosso perfil, o perfil pessoal também da gente embaixo. Curte, comenta, compartilha para no próximo episódio você já está todo inscrito, né? Já curtir, já fazer parte aí do nosso podcast por completo. Obrigada, Sil, pela sua participação, né? A sua contribuição. Eu que agradeço o convite. Você Eu falo realmente faz a diferença na sua profissão. Eu vejo isso de perto, Obrigada. né? Convivendo contigo, eu aprendo muito. Então, para te agradecer, né, pela sua participação aqui com a gente. Nós preparamos, sempre a gente tem algo, né, para o Com nosso certeza. convidado, para deixar a nossa marquinha registrada aí, A no gente não seu pode coração. Guarde lá com Uau. você, tá? Pra Que você chique. sempre Feito com lembrar. muito carinho. Pra você lembrar. Muito obrigada, meninas. Não. Pode abrir pra ver? Pode? Sou curiosa. Não sei. Só uma lembrancinha pra você guardar. Só uma lembrancinha. É, só uma lembrancinha, sim. Super honesta. Tá bom? Gente, olha que chique. Pra você tomar lá. Toda vez que você for lindo. tomar a sua água, o seu café, o seu chá, você lembrar da gente. Muito obrigada, gente, Nada. pelo carinho. Viu? É Obrigada muito a você. importante esses espaços pra gente divulgar essa questão da saúde mental, de como funciona o trabalho profissional, né, da gente. E ainda ganhar um reconhecimento, né? Com um mimo desse, que é muito bem. Ah, eu amei te conhecer, viu, Luana? Igualmente. Então é isso, gente. E até o nosso próximo episódio. Fizemos todos os exames e a Débora foi diagnosticada com paralisia cerebral. Só que assim, não foi explicado para mim naquele momento o que era uma paralisia cerebral, né? E